Tá dando uma olhada nesse São Paulo também, ou é um momento de relaxar um pouquinho antes das decisões que vão vir pela frente, hein, Osmar? Boa noite. Boa noite, prazer estar falando com você. A gente está dando uma olhada, mas com uma atenção um pouquinho menos qualificada, digamos assim, porque o São Paulo está usando sua equipe reserva, né? Tá se valendo do regulamento. O fato de jogar a última equipe a jogar na rodada pode fazer com que ele pudesse utilizar no momento de decisão um descanso para seus atletas, que pode ser um grande critério técnico, né, daqui para diante. Pois é, Osmar, como é que você trabalhou essa questão do regulamento? Porque o Corinthians também tinha grande chance de classificação, mesmo que fosse derrotado pelo Inter, mas no entanto ganhou o jogo. Você pediu atenção o tempo inteiro no assunto regulamento com a rapaziada? Conversamos, sim. A gente até, de certo modo, sentiu-se um pouco prejudicado, né, pela colocação do jogo na sexta-feira, que era uma data que nem tinha previsão no regulamento de acontecer. A gente jogando como primeira equipe a jogar na fase não tinha a possibilidade de economizar nenhum jogador. Tivemos que entrar em campo com todos os jogadores pendurados que a gente tem, e com todos os jogadores que já vinham de desgaste, num campo muito pesado. Sabíamos que se a gente empatasse o jogo com o Internacional, nós já estaríamos classificados por ter a melhor campanha até aquele momento, não seríamos esperados por ninguém, em caso de derrota nos pênaltis, né? Mas o nosso objetivo era manter-se do mesmo lado da chave, né? Visto que se o perdedor trocaria de lado de chave. E a gente, infelizmente, conseguiu, num campo muito ruim, que não privilegiou o futebol, fazer uma grande vitória perante o Internacional com uma virada, que é sempre mais difícil naquelas condições de gramado. Hoje a Guaíba transmitiu o jogo do Corinthians pela Florida Cup, e no grupo do Corinthians se observa, até pela saída de muitos atletas, muitos garotos. Você trabalhou com muitos deles, Osmar? O Tite pode contar com eles? O Corinthians vai precisar mesmo sair ao mercado, ou tem uma gurizada que pode incorporar esse grupo também? Olha, o Corinthians sempre está de olho no mercado, né? Uma equipe que tem uma boa condição de compra, né? Todos os atletas gostariam de jogar no Corinthians, mas também sabe que pode contar com esses meninos que lá estão, né? Gustavo Vieira, Marcial, os goleiros, uma série de outros jogadores jovens que já passaram a temporada passada com o departamento profissional, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com todos eles nesses 2 anos e meio que eu estou aqui no Corinthians, e certamente o Tite vai olhar com bastante carinho para a base, mas também eu acho que o Corinthians tem sim, pelas competições de grande importância que tem na temporada, que observar o mercado para poder também se ressalvar com os jogadores mais... Realmente, Osmar, quando um jogador se destaca, daqui a pouco vira artilheiro de uma Copa São Paulo, já vira profissional, às vezes já é negociado. Corinthians tem um caso à parte, né, que o Gabriel Vasconcelos foi goleador no passado, está sendo goleador de novo, né? Quais são as características desse jogador, para quem não conhece? É a questão mais de posicionamento, ele é um cara mais de lado, como é que dá para caracterizar o Gabriel? O Gabriel Vasconcelos é um menino que a gente contratou no meio da temporada de 2014, privilegiando que ele fosse jogar realmente a Copa São Paulo, e ele foi o destaque que foi. Ele é um jogador de estatura média, jogador extremamente inteligente, jogador que sabe flutuar muito bem atrás da linha de volante do time adversário, tem faro de gol, sabe finalizar, tanto de perna direita quanto de perna esquerda, tem um fino trato com a bola, é um atacante que eu diria daqueles atacantes modernos, não é um cara provido de muita força física, mas é um cara com muita inteligência e com um senso de posicionamento fora do comum para atacante. O Tite chegou a falar contigo já sobre esse atleta para um aproveitamento em breve? Ele já teve na temporada de 2015 treinando, ficou em torno de 3 meses ou 4 meses lá com o departamento profissional, acabou tendo uma lesão que atrapalhou bastante, mas o Corinthians sabe que tem sim um jogador jovem que em curto prazo, aí, médio prazo, vai poder fazer parte de novo desses horizontes da equipe profissional. Pois é, Loz, é muito delicado, né, delimitar, falar se alguém tem condições, pior ainda é dizer que ainda não tem condições, sem falar em nomes, logicamente, mas você já vê nesse time que você está treinando jogadores em condições de pelo menos já iniciar um trabalho de treinamento, de estar junto com o grupo principal do Corinthians? Sim, a gente trabalha hoje com bastante similaridade, né, no que é feito no profissional e que é feito no sub-20 do Corinthians, né, os aspectos próximos das que eu acredito com as que o Tite e o Clebinho aplicam no departamento profissional, e a gente tem sim no nosso grupo aí jogadores
que podem, em curto espaço de tempo, estar lá fazendo parte da equipe de treinamento e no decorrer do treinamento se destacando, podendo até mesmo jogar, como foi o caso do Marcial no ano passado, o caso do Malcom no ano retrasado, do Arana, porque o primeiro ponto é esse, é estar inserido dentro do grupo de atletas profissionais. E a partir de estar inserido lá, demonstrar sua qualidade, sua personalidade, para que possa ser escolhido para alguns jogos, né, ou para algumas situações em específico. Osmar Loss, surgiram nos últimos tempos outras competições de sub-20, a CBF, né, tem duas, tem o Brasileiro agora sub-20, tem a Copa do Brasil, o Rio Grande do Sul ainda continua organizando, né, a Federação Gaúcha a sua Copa, mas mesmo assim, a Copa São Paulo ainda é o que há de mais importante na categoria júnior? Eu não sei se é o que de mais importante há se nós formos falar em desenvolvimento, mas realmente é o que mais tem de exposição à mídia, né? Para esses meninos jogar com o estádio cheio, principalmente para as equipes aqui de São Paulo, realmente é uma exposição muito grande. Mas eu acho que os campeonatos da CBF é uma situação que eu venho colocando sempre para os coordenadores da CBF, para o Damiani, para as pessoas que têm gerência sobre isso. Nós deveríamos aumentar as datas do Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro Sub-20, porque é nesses jogos de grande escalão, contra por exemplo, Corinthians Internacional, Grêmio São Paulo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, são nesses jogos que realmente a gente consegue mensurar o quanto os nossos atletas estão preparados para esse nível de cobrança, esse nível de fatores emocionais que tanto colocam à prova num jogo de profissional. O São Paulo agora, né, com seu time reserva, através de um pênalti, Rondonópolis, São Paulo 1, Rondonópolis 0, e assim o São Paulo enfrenta o Flamengo. O São Paulo é treinado pelo André Jardini. Vocês se enfrentaram já em Grenais ou vocês trabalharam juntos no Inter? Não, o André é um grande amigo. O André foi meu auxiliar no Internacional durante umas 3 ou 4 temporadas, né, enquanto eu trabalhava na equipe B do Internacional e no Sub-20. E é um cara que é fantástico, tá tendo uma temporada brilhante, conseguiu reunir numa equipe jogadores muito qualificados e que seguem à risca o que ele tem buscado, e a gente trabalhou junto, a gente se enfrentou aqui em São Paulo mesmo, no Campeonato Paulista do ano passado, fizemos as quartas de final, nós vencemos o primeiro jogo por 3-1 e o segundo jogo por 1-0 e acabamos eliminando São Paulo nas quartas de final. Osmar, não é a tua primeira participação, você já não tem uma só participação como técnico profissional, me lembro, acho que da primeira que foi com o Juventude e recentemente com o Bragantino, numa parceria do Corinthians, mas acabou se desfazendo, né, essa parceria e você saiu, né, antes do fim do campeonato da Série B. O que aconteceu naquela ocasião? Na verdade a parceria não foi muito bem costurada nessa parte contratual, né? E aí quando começou a ter que resolver quem ia botar valores aonde, acabou atrapalhando muito, né, no desenvolvimento do trabalho. A gente estava naquele momento com 3 meses, eu fiquei 3 meses e meio, 3 meses sem os jogadores que a gente havia contratado receber R$1, e aí sabe como é que funciona esse tipo de situação. Então, fundamentalmente, foi o processo de contrato que não ficou muito bem resolvido, quem ia botar dinheiro e quanto ia botar, para que as coisas pudessem andar nos trilhos, né? E aí também, consequentemente, é óbvio que veio uma série de maus resultados, e aí o presidente do Bragantino achou por bem trocar o meu nome e o Corinthians preferiu também que a gente fizesse o retorno, e aí eu nem me esperei mais de que forma ficou a parceria, se ela ficou ainda não verbal, ficou só de algum tipo de apoio, porque tinha um jogador apenas que ficou lá, que era do Corinthians, que é o Moisés, lateral esquerdo. Osmar, até para encerrar, você é reconhecidamente um técnico vencedor de base dentro dessa linha do que estava falando o Franklin e está em um lugar, ser técnico da base do Corinthians talvez seja até mais do que ser técnico de times principais aí Brasil afora, dependendo do clube. Você tem uma ideia de quando quer assumir um time profissional? Não quer mais? Como é que tá essa situação para ti? Não, quero sim, está dentro dos meus objetivos. Eu não tenho colocado prazo, porque eu acho que o prazo acaba nos deixando ou frustrado ou gerando uma expectativa que não tem necessidade. Eu estou satisfeito com o trabalho que eu venho desenvolvendo no Corinthians, o Corinthians tem me dado todo o apoio, mas fazendo os meus objetivos sim, treinar equipes profissionais, e a gente muitas vezes recebe sondagens, recebe até mesmo propostas, mas são propostas que elas são muito sem
sem uma perspectiva de segurança para uma boa continuidade, para uma boa estrutura de trabalho. Então a gente está preferindo esperar um pouco mais para que surja um clube realmente com um projeto bacana para a gente poder dar espaço adiante na carreira. Osmar Loz, técnico do time sub-20 do Corinthians, obrigado por atender a Rádio Guaíba, sucesso aí nessa reta final de Copa São Paulo. Valeu, um grande abraço, prazer estar falando com vocês aí, sempre um grande prazer falar com vocês aí do Sul.